Olá! Hoje iremos tratar de um assunto muito importante, um assunto muito discutido no Brasil, e Mato Grosso não pode ficar de fora. O dia 18 de maio é instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e é sobre esse tema que iremos tratar hoje. Por isso, convidamos a psicóloga Thalissa Tanaka e o educador social Marcelo Vieira, que compõem o CREAS Regional de Riacho dos Cavalos, órgão que faz parte da rede de proteção do nosso município. Para iniciarmos, queria perguntar ao educador Marcelo o que significa o dia 18 de maio e por que ele foi criado. Lembramos o 18 de maio como o dia em que, no ano de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, brutalmente assassinada no estado do Espírito Santo, e o seu corpo só foi encontrado 6 dias depois. Os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos até hoje. Então, no ano 2000, pela Lei 9.970, a Lei Federal, tornou 18 de maio, para lembrar esse episódio, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Passados quase 50 anos deste fato, os agressores continuam impunes e esses fatos e essas circunstâncias absurdas continuam acontecendo todos os dias no nosso país. Thalissa, vimos que o tema da campanha fala sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Você poderia nos explicar a diferença desses temas? Como o próprio nome diz da campanha, enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E há uma diferença. Abuso sexual, ele acontece quando crianças e adolescentes são usados para satisfação sexual. E isso pode ser mediante força física, violência, agressividade, ou por ameaça ou por sedução. Já a exploração sexual, ela acontece quando a criança e o adolescente é usado como objeto sexual em troca de dinheiro, de favores ou de presentes. E aí a gente tem alguns exemplos, né? O tráfico de pessoas, como todo mundo conhece, né? É uma forma de exploração sexual. A pornografia também é uma forma de exploração sexual. O turismo sexual, né? Que pode ser agenciado ou autônomo, que é quando crianças e adolescentes são levados, né, naquela condição de serem oferecidos, né, numa área de turismo, onde muitas vezes já estão contactados com agências para esse fim, e também a prostituição, que também todo mundo conhece. Sabemos que por trás da violência existe um agressor. Marcelo, existe um perfil do agressor? Como podemos identificar? Bem, normalmente se imagina que o abusador sexual seja um tarado, um psicopata, alguém que você identifica facilmente na rua. Mas, na verdade, o abuso sexual ele ocorre com pessoas da confiança da criança ou do adolescente, ou seja, alguém do seu convívio. Então, o abuso, essa violência, ela pode acontecer de forma intrafamiliar, ou seja, no espaço doméstico, como também extrafamiliar, ou seja, em qualquer outro espaço social em que a criança convive. Também se tem, normalmente, no imaginário popular, a ideia de que o abusador sexual ou quem pratica a violência com criança e adolescente seja homossexual. E, na verdade, passa longe disso, né? O abusador, o explorador de crianças e adolescentes, ele passa longe desse perfil. E nós não podemos, de forma generalizante, colocar esse perfil desse abusador como sendo de um determinado grupo ou de outro. Diante dessa violência, a vítima pode ter diversas sequelas físicas e emocionais. Thalissa, você pode destacar algumas dessas sequelas? Então, é bem verdade que não deixa de ser um trauma. Qualquer pessoa, seja ela criança, adolescente ou até mesmo adulto, que passe por uma situação como essa, com certeza vai acarretar em traumas. E as sequelas que nós podemos citar, algumas delas, no caso da criança e do adolescente,
ela pode desencadear um transtorno de ansiedade, né, por conta dessa, vai gerar um alto nível de ansiedade e desencadear um transtorno de ansiedade. Ela pode desencadear um distúrbio do sono, um transtorno alimentar. Ela pode ter problemas com a socialidade dela, com as outras crianças, e por isso se reservar um pouco mais, se isolar, apresentar uma tristeza profunda. Pode também apresentar uma agressividade, de repente a criança se torna uma criança, um adolescente agressivo. Ela pode também extrapolar e exacerbar de forma bem presente atos sexuais e até gemidos sexuais, representando aquela situação, e falar muito sobre o assunto e ter conhecimento sobre o assunto, que chama a atenção justamente por isso. Como é que essa criança sabe disso? Ela viu isso aonde? Onde ela encontrou esse tipo de assunto, né? Então, chamar a atenção para isso também. Outra questão que é bem importante é a gente lembrar da condição biológica da criança. Então, ela pode apresentar sangramentos, dores na região abdominal e nas partes íntimas. Ela pode apresentar manchas, né, arroxeadas na parte ao lado da virilha ou nas coxas também. Ela pode apresentar ainda dificuldade, né, na fala e na comunicação. Ela pode apresentar uma redução no seu desenvolvimento cognitivo e também na escola, né, apresentar uma regressão dentro da escola. Ela pode vir a ter alguns problemas, como fazer xixi na cama novamente, voltar a fazer xixi na cama. Ela pode ter doenças sexualmente transmissíveis e até uma gravidez indesejada. Esses e tantos outros sintomas ou sequelas, vamos dizer assim, que podem apresentar. E claro, isso vai de pessoa para pessoa, de adolescente para adolescente, de criança para criança. Para encerrarmos, gostaria de saber, Marcelo, como a população pode recorrer quando souber ou estiver passando por esse tipo de violência. Existe algum lugar que podemos denunciar? Pode sim. Se você suspeita ou desconfia de algum caso de violência contra criança ou adolescente, a iniciativa, a forma mais viável é a denúncia. E essa denúncia ela pode ser feita por diversos canais. Pela denúncia ou através dela, você vai estar ajudando meninos e meninas que estão sofrendo esse tipo de abuso ou de agressão. As denúncias elas podem ser feitas pelo Disque 123, que é o Disque Denúncia Paraíba, pode ser feita pelo Disque 100, que é o Disque Denúncia Brasil, pode ser feita pelo Disque 190 e através da Polícia Federal, da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária Federal. Ainda pode se denunciar nas delegacias, sejam elas especializadas ou nas delegacias comuns. Pode ser feita denúncia através do âmbito escolar, através de professores, diretores ou supervisores escolares, através do site www.disque100.gov.br. Lembrando que, se as denúncias forem feitas através de ligações, todos esses contatos telefônicos são anônimos e gratuitos e pode ser feito tanto do telefone fixo quanto do telefone móvel. Então, queremos agradecer à equipe do CREAS Regional de Riacho dos Cavalos pela participação. Sabemos o quanto é importante debater esse tema, principalmente nesse período de pandemia. Então, deixem aqui um recado para todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Enquanto CREAS Regional, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade aqui ao município de Mato Grosso, pela iniciativa, pelo belo trabalho. Né? Dizer que o CREAS Regional ele não só tem um psicólogo e um educador, mas também nós temos uma advogada, uma assistente social, uma coordenadora, e é uma equipe multidisciplinar que trabalha justamente para minimizar o dano que acontece na vida dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente. Lembrando que o CREAS Regional ele não atende só a crianças e adolescentes, né? Então, a gente tem um público bem extenso, né? Idosos, mulheres, homens, público LGBT, enfim, todas as pessoas que se sentem com seus direitos violados ou tiveram os direitos violados ou passaram por alguma situação de violência ou estão sofrendo algum tipo de violência. E com relação à campanha, o que a gente pode deixar de mensagem final é de que assim, a união faz a força. Então a gente precisa nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, onde está todo mundo em casa, as violências estão aumentando, então a gente precisa se unir e denunciar.
Então, como diz na frase da campanha, esquecer é permitir, lembrar é combater. Não se cale, não fique em silêncio, denuncie. Busque um dos canais de denúncia e faça a denúncia. E nós agradecemos ao município de Mato Grosso pela oportunidade. Esse foi nosso informativo. Aproveitem para seguir nossas redes sociais que estão aparecendo no link. E convido também para acompanhar nossas publicações semanais.